Capítulo 32. Notícias de Veneranda. Oferece dados biográficos da ministra irmã Veneranda e relata os benefícios prestados por ela à colônia Nosso Lar. André Luiz fica sabendo que os denominados salões verdes estão em todos os recantos de Nosso Lar e que servem para a realização de conferências, encontros de visitantes e visitas do governador para conversar com os trabalhadores e com os ministros. Narcisa informa que foi ministra Veneranda a intelectual do projeto de aproveitamento da natureza no processo educativo, iniciado há 40 anos, com a campanha do aproveitamento dos parques, surgindo os salões naturais. No Ministério do Esclarecimento, construiu um castelo de árvores em forma de estrela, onde cada ponte é um salão. E no centro, um enorme aparelho cinematográfico permite projeções distintas, simultaneamente para 5 pontas. Os bancos e as poltronas dos salões naturais são esculturados na substância do solo, cobertos de relva profunda e macia. O salão do governador é decorado no estilo helênico antigo, atendendo ao seu gosto, onde faz suas palestras e encontros com os ministros. No mês de dezembro, a irmã Veneranda reserva a mais preciosa decoração, porque a cidade recebe os mais belos pensamentos e as mais fortes promessas dos encarnados na terra, quando reafirmam suas esperanças e serviços às esferas superiores, em homenagem a Jesus. Informa ser a irmã Veneranda a entidade com maior número de horas de serviço na colônia, que é o espírito mais elevado da colônia, e com exceção do governador, e a única que viu Jesus nas esferas resplandecentes. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam-na com a medalha do mérito de serviço, sendo a primeira em Nosso Lar a recebê-la por ter prestado 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interrupções, reclamações e esmerecimentos, por mais de 200 anos. Humilde, entregou o troféu aos arquivos da cidade e solicitou que encerrassem as homenagens seguintes. Há mais de 1000 anos, trabalha pelo grupo de coração bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. 33. Curiosas observações. Relata a chegada dos samaritanos, vindos das regiões umbralinas, esclarecendo as razões do meio de transporte e dos recursos adotados para a viagem. André Luiz caminha em direção ao grande portão das câmaras para presenciar a chegada dos samaritanos e reflete sobre os ensinamentos que lhes são oferecidos. Mas questiona o silêncio em torno dos seus familiares. Reconhece que, embora tenha dedicado muito carinho à esposa e aos filhos, nada criara de sólido e útil em seu espírito, que, embora sendo um náufrago da vida, não estava abandonado e que devia todo o desastre a si mesmo. Próximo ao portão vê, ao longe, 2 grandes vultos, de cujos pés e braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça um longo fio luminoso. Assusta-se e busca esclarecimento com a irmã Narcisa, que lhe diz serem espíritos encarnados, extremamente espiritualizados, que muito cooperam nas missões redentoras no plano espiritual. Descreve a chegada dos samaritanos em 6 grandes carruagens, auxiliados por cães farejadores, que facilitam o trabalho nas regiões umbralinas, por muares, que suportam humildemente as cargas, e por aves ibis, que devoram as formas mentais odiosas e perversas dos umbralinos. Conclui Narcisa
que o meio de transporte adotado se impõe porque o aerobus não consegue volitar na atmosfera densa do umbral, assim como o avião não voa dentro d'água, e que um submarino poderia ser a solução, mas traria transtornos para os habitantes das regiões inferiores, não sendo adotado por espírito de caridade. 34. Com os recém-chegados do umbral. Descreve as providências tomadas com os enfermos libertos das zonas umbralinas e adverte sobre os cuidados que se deve ter em oferecer ensinamentos a quem não tem condições de assimilá-los. Os servidores das câmeras se movimentam para acomodar os espíritos resgatados em seus leitos, quando uns se apresentam calmos e resignados e outros irritados e exigentes. André atende a uma senhora idosa que se benze e agradece por ter sido resgatada do purgatório pelos anjos celestiais, graças às missas que deixou encomendadas a seu favor. Diz que foi dona de escravos, muito religiosa e caridosa, que muitas vezes castigou os escravos e separou os filhos de suas mães, mas tudo a bem da ordem e da disciplina, que se confessava com o padre Amâncio e era sempre absolvida, ficando com sua consciência tranquila. André, na intenção de doutriná-la, esclarece que os escravos são também nossos irmãos perante o Pai Eterno e que merecem o nosso atendimento fraterno, mas a velhota, irritada, retruca que o padre Amâncio sempre lhe ensinara que os africanos eram as piores criaturas do mundo, perversos filhos de Satã, que até os bispos tinham escravos e que a escravidão era uma instituição necessária para que o serviço pesado fosse feito pelos negros. Adianta que a morte fora precipitada em maio de 1888 pelo ato afrontoso da princesa Isabel, que libertou os filhos de Satã. Narcisa interrompe a conversação e lembra que o enfermo dementado fala demasiado, e aquele que o ouve gasta interesse espiritual e a ela se assemelha. Informa que se deve atender aos perturbados, oferecendo o que eles podem assimilar, e em seguida dirige-se à senhora convidando-a ao descanso, considerando seu demorado gasto de energia nas regiões purgatoriais, e aconselha a não comentar o mal que lhe sucedeu. 35. Encontro singular. Revela o reencontro de André Luiz com Silveira, uma vítima de sua vaidade e de seu egoísmo, e demonstra a necessidade e importância da busca do perdão daqueles a quem ferimos. Nas câmeras de retificação, Silveira, um dos samaritanos, reconhece André Luiz e o chama pelo nome. Surpreso ao vê-lo, em poucos segundos André Luiz reconstitui o passado sombrio em que seu pai, frio negociante, despojara aquele irmão de todos os seus bens, em razão de uma dívida, que não se condenou com as rogativas da esposa para que levasse em consideração o estado doentio do marido e dos filhos e que ele, André Luiz, incentivara o pai a dar cumprimento no que fora acordado. Que sua mãe fora austeramente repreendida por ter se intrometido, pedindo tolerância. Soube depois que a família Silveira mudou-se para a humilde cidade do interior, não tendo dela mais notícias, e por tudo isso admite que aquele irmão alimentasse ódio contra sua família. Silveira, no entanto, pede notícias do pai de André Luiz e ele, desapontado, informa que ainda não o encontrou. Envergonhado, busca o apoio moral de Narcisa, que o incentiva a pedir desculpas ao irmão, que aproveite o tesouro da reconciliação. Pois, toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Humildemente, André pede a Silveira compreensão,
para ele e para seu pai pelo modo como agiram, quando na terra, pois estavam cegos para as virtudes espirituais. Silveira o interrompe e lhe diz que o pai dele foi seu benfeitor, pois ao subtrair-lhe as possibilidades materiais, forçou ele e a seus filhos a buscarem as possibilidades espirituais. André despede-se pensativo, admitindo que em seu coração se acendeu uma divina luz para sempre. 36. O sonho. Relata o sonho de André Luiz com sua mãe ensinando-o a avaliar verdadeiramente o trabalho no bem. Nas câmaras da retificação, André recebe pela manhã as visitas dos amigos, que o felicitam pelo serviço prestado, e ele se confessa cansado e com sono. Narcisa prepara um leito nas câmaras e ele relaxa e dorme. Descreve o sonho com sua mãe e diz que viajou em um barco que se movimentava em ascensão e chega a uma paradisíaca região, onde as flores retêm a luz, promovendo um espetáculo de cor e perfume, e lá se encontra com sua mãe. Esclarece que o sonho é diferente dos que se dão quando na matéria, pois ele tem a nítida noção de que deixou o veículo inferior no leito e de que está em plano diverso. Lembra o que a mãe lhe disse sobre o valor espiritual do serviço útil e do trabalho como tônico divino para o coração, que muitos retornam ao plano espiritual e se mantêm ociosos, tal qual na terra, e discordam de como devem cooperar e servir, sobre a importância espiritual dos pequenos gestos de amor, como a oferta da sopa, do agasalho, do olhar de compreensão ao culpado, da palavra de encorajamento e de esperança, lembrando que a maior alegria está em dar do que em receber, que ele pratique o bem em todos os sentidos, dando de si mesmo a tolerância construtiva, o amor fraternal e a divina compreensão, tal como Jesus, que deu de si para o engrandecimento dos homens mais do que todos os milionários do planeta. Que o bônus hora é apenas um critério adotado em nosso lar para o valor externo do serviço prestado, mas que seu verdadeiro valor somente Deus mensura, pois há uma correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação, que ele ouvide o quanto puder o entretenimento e se dedique à tarefa do bem. 37. A prelação da ministra. Ensina sobre as leis do pensamento como força criadora e adverte que nos submetamos a elas para mais rápida ascensão espiritual. André Luiz submete a Tobias a noção do que aprendera sobre o valor do bônus hora no sonho com sua mãe, de que a real compreensão do trabalho está afeta a Deus. O interlocutor informa que os administradores de nosso lar levam em consideração o mérito do trabalhador, mas o valor essencial do aproveitamento justo somente as forças divinas sabem dar, pois há os que gastam tempo sem empregar dedicação espiritual, o que valerá realmente na computação final. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Os dois se dirigem ao salão natural para ouvir a conferência da ministra veneranda. Na companhia de mais de 1000 pessoas, onde 20 delas se assentam em local destacado para interpelarem a ministra. Por serem conhecedores do assunto a ser tratado, evitando-se os questionamentos fundamentados apenas em opinião pessoal, sem base justa. Diz veneranda que muitos ficam surpresos ao encontrarem no mundo espiritual formas semelhantes às da esfera terrena, tal como habitação, utensílios e linguagem, porque não estão informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida, que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não se deve esquecer que somos milhões de almas dentro do universo.
Submissos ainda às leis universais, vivendo nos caprichosos mundos inferiores do eu, que não basta admitir o poder do pensamento para se libertar da condição inferior, pois 100 anos na carne é período curto para alcançarmos posição divina, que cursamos as diversas escolas religiosas do mundo, mas vivemos no terreno das afirmações verbais, sem perceber que não se atende ao dever apenas com palavras. Cada espírito é obrigado a nutrir as suas criações mentais. A ideia criminosa cria gerações mentais semelhantes, e as elevadas obedecem à mesma lei. O pensamento é força viva que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos em todo o universo. Nas comunicações mediúnicas, a afinidade do pensamento é essencial, pois elas se dão de pensamento a pensamento, e a expressão verbal será sempre a do receptor. Nosso lar é cidade espiritual de transição que prepara a ascensão de alguns e o retorno de muitos a experiências redentoras na Terra. Conclui a ministra rogando que compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje.